da disciplina de estruturas isostáticas. Nesse vídeo veremos o procedimento para traçar o gráfico de momento fletor em pórticos isostáticos. As regras são as mesmas que utilizamos para vigas. A diferença é que eu tenho que acrescentar, como seção-chave, o ponto de mudança de direção das barras do pórtico. Os nós que ligam a barra vertical da horizontal, por exemplo, eu também considero uma seção-chave. E o procedimento para a determinação do gráfico, eu calculo o momento fletor em cada seção-chave, vou ligar através de uma reta quando não tenho carga distribuída entre esses dois pontos, e se tiver carga distribuída, eu ligo através de uma parábola. Com relação à convenção de sinal, é o mesmo que utilizamos para a viga. Nós iremos fazer o nosso cálculo verificando a estrutura pelo lado esquerdo. Então, no sentido anti-horário é negativo, o sentido horário positivo. Iremos adotar isso para os dois exemplos que veremos a seguir. Então, o primeiro exemplo é o mesmo que já fizemos o gráfico de esforço cortante, esforço normal e o cálculo das reações de apoio. Então, o primeiro passo é a determinação das reações, que nós já realizamos nas semanas anteriores. Então, através das três equações da estática, somatória de forças horizontais, eu encontro que o meu HA é igual a zero, somatória de forças verticais e somatória de momento no ponto A é igual a zero, eu encontro o VA e o VB, que é igual a 25. A partir daí, eu preciso determinar as seções chaves desse pórtico. Então, onde eu tenho os apoios, é um ponto, uma seção chave. Onde eu tenho carga aplicada, também é uma seção chave. Então, o primeiro ponto é no apoio de segundo gênero. Segundo, onde eu tenho essa carga de 20. O terceiro ponto seria no nó do pórtico, que é um ponto que não tínhamos em viga. Quarto ponto para esse exemplo, onde eu tenho uma carga de 50. Quinto, na outra quina do pórtico. O sexto na carga de 20 e o sétimo no apoio de primeiro gênero. Então, nós temos que determinar o momento fletor em cada um desses pontos para depois traçarmos o nosso gráfico. Então, realizando a análise, sempre no ponto do apoio de primeiro gênero e de segundo gênero, como eles são apoios que resistem a esforços horizontais e verticais, eles travam na direção x e y, mas não travam o momento. Então, o momento nesse ponto sempre vai ser zero, no início e no final do pórtico desse tipo, o momento fletor é zero. Então, no ponto 1, eu já sei que o meu momento é zero. Se eu começasse a analisar a estrutura pela esquerda, pelo ponto 1, eu não tenho nenhum momento fletor aplicado nesse ponto. O segundo ponto, então, eu tenho que analisar toda a minha estrutura do ponto 2 para a esquerda, nesse caso aqui para baixo. Tudo que está à direita, eu não preciso analisar. Então, eu vou apagar tudo que está à direita, vou analisar o momento fletor com relação a esse ponto 2. Se eu analisar todas as forças que eu tenho à esquerda do ponto 2, eu só tenho o meu VA de 25. Porém, essa carga de 25 está apontando para o ponto, ele não vai gerar nenhum momento com relação ao ponto 2. Se eu utilizasse a fórmula de momento é força vezes distância, a distância do VA até o ponto 2, como a carga é na vertical, eu não tenho nenhuma distância na horizontal entre a força e o ponto. Então, o momento no ponto 2 também é zero. O terceiro ponto, na quina do pórtico, eu faço a mesma análise. Quais cargas que eu tenho que vão gerar o momento se eu segurar a minha estrutura no ponto 3, esquecendo tudo que está à direita. Então, o VA não vai causar nenhum momento, ele não tende a girar se eu segurar a estrutura no ponto 3, porque a força está apontando para o ponto. Agora, o 20, ele vai girar a minha estrutura. Vai girar no sentido anti-horário, então negativo. E e o momento é a força de 20 vezes a distância do ponto 2
até o ponto 3, que é 2 metros. Então, eu tenho que o meu momento no ponto 3 é menos 20 vezes 2, menos 40 kN. Continua a minha conta agora para o ponto 4, e aí eu faço o cálculo do momento fletor com relação a esse ponto. Nesse caso, eu tenho o meu VA, 25. Agora, o VA não aponta mais para o ponto, ele tem uma distância até o ponto de análise. E o 20 também. Se eu verificar o sentido de giro, o 25 da reação de apoio tende a girar no sentido horário, já o 20 no sentido anti-horário. Então, meu momento no ponto 4 seria 25 vezes a distância da onde a carga está sendo aplicada, a distância na horizontal, até o ponto 4, 2 metros, menos 20 vezes a distância da carga de 20 até o ponto 4, a distância na vertical, também 2 metros. Então, fazendo a conta, eu sei que o momento no ponto 4 é mais 10 kN vezes metro. No ponto 5, analisando o momento fletor com relação a este ponto, eu tenho uma carga de 25, a reação de apoio, girando no sentido horário, e a distância da carga de 25 até o ponto 5 é de 4 metros. Já a carga de 20 tende a rotacionar no sentido anti-horário, distância da carga de 20 até o ponto 5, 2 metros, e 50 também, tentando rotacionar, se eu segurar a estrutura no ponto 5, sentido anti-horário, vezes 2 metros, que é a distância. Como podemos ver no início, que temos a geometria do exemplo. Próximo ponto, ponto 6. Então, no ponto 6, eu vou segurar o meu pórtico no ponto 6 e analisar todas as cargas que estão à esquerda desse ponto. Então, a primeira carga, 25, para cima, vai rotacionar o meu pórtico no sentido horário. 25 vezes a distância do 25 até o ponto 6 é 4, que é a distância, a carga vertical, a distância na horizontal. Eu tenho a carga de 20 apontada para o ponto que eu estou segurando. Então, essa carga não tem nenhuma distância com relação ao ponto, porque seria a distância, a carga é na horizontal, seria a distância na vertical. Então, a distância na vertical é 0, então não geraria momento a carga de 20. Já a carga de 50 tende a rotacionar no sentido anti-horário, então é força 50 vezes a distância dos 50 até o ponto 6, na horizontal 2 metros. E a carga de 20 também está apontando para o ponto e não gera momento. Então, seria mais 25 vezes 4. Coloquei menos 20 vezes 0, mas nem precisa indicar. E menos 50 vezes 2, momento no ponto 6 igual a 0. E o último ponto, poderia fazer todas as contas das cargas à esquerda, mas eu sei que é um apoio de primeiro gênero, o momento também é igual a 0. Então, após determinar os momentos em cada ponto-chave, eu preciso traçar o meu gráfico. Então, eu vou indicar os valores do momento em cada ponto. Porém, é o mesmo processo que realizamos em viga. A conversão de sinal é invertida com relação ao esforço normal e esforço cortante. Negativo para fora do pórtico, positivo para dentro do pórtico. Então, ponto 1 é 0, ponto 2, 0. Ponto 3, eu vou traçar o meu gráfico aqui no valor de menos 40, então seria para fora. Eu vou traçar tanto para a barra que está na vertical quanto para a que está na horizontal. Então, é o mesmo valor, menos 40, porque o momento no ponto 3 é menos 40, só que aqui eu estou indicando que é menos 40 tanto para a barra vertical quanto para a barra horizontal. Então, eu indiquei os valores do momento no ponto 4, mais 10 para a parte interna do pórtico, ponto 5 menos 40 para a parte externa, então, que é negativo. Após
indicar os valores em cada ponto-chave, então eu ligo do ponto 1 até o ponto 2 é 0, então não vai ter gráfico nesse trecho. Do ponto 2 até o ponto 3, eu vou ligar por uma reta inclinada do 0 até menos 40. Do ponto 3 até o ponto 4, de menos 40 até mais 10. Depois de mais 10 até menos 40 até 0. E aí finalizamos o nosso gráfico do primeiro exemplo. Só para identificar, nesse trecho eu tenho um momento negativo, com valor máximo de menos 40. No meio do pórtico eu tenho um momento positivo de mais 10 e menos 40 no outro lado. Então, esse é o resultado do gráfico para o nosso primeiro exemplo. Veremos o nosso segundo exemplo, que já estamos fazendo nas semanas anteriores, com uma carga distribuída. O procedimento é idêntico. Eu calculo o momento em cada ponto-chave. Depois, indico os valores e ligo os pontos. Primeiro, o cálculo das reações de apoio, que já foi feito nas semanas anteriores. Então, tem o valor de HA 120, VA 190 e VB 30. Depois, determinação dos pontos chaves, que vimos nos apoios, onde eu tenho carga concentrada, nas quinas do pórtico, início e fim de carga distribuída. No outro lado, aqui também na mudança de direção do pórtico, onde eu tenho uma carga pontual e no apoio de primeiro gênero. Após a determinação dos pontos chaves, eu passo a calcular o momento em cada ponto. Então, no ponto 1, onde eu tenho um apoio de segundo gênero, o momento é 0. Ponto 2, eu vou esquecer tudo que está à direita, deixar só o que está do ponto para a esquerda, no caso para baixo, e vou analisar o momento com relação a esse ponto. Neste exemplo, o VA está apontando para o ponto 2, que é o ponto de análise, não causa momento, porém o HA ele vai causar momento, porque eu tenho uma força horizontal que está distante do ponto 2, na vertical, com a distância de 2,5. Então, o momento é força 120 vezes distância 2,5, rotacionando o meu pórtico no sentido anti-horário. Por isso, negativo, menos 300, fazendo a conta aqui. Próximo ponto, ponto 3. Então, tenho a carga de 120 também, rotacionando, se eu segurar no ponto 3, no sentido anti-horário. O momento seria 120 vezes 5, que é a distância da carga até o ponto. E eu tenho uma carga de 20 com uma distância de 2,5 rotacionando no sentido horário, que seria positivo. Então, fazendo a conta, menos 120 vezes 5, mais 20 vezes 2,5, menos 550. Próximo ponto, ponto 4. Então, aqui eu já tenho mais cargas. E aí o 190, que é o VA, agora não está mais apontando para o ponto. Ele também vai causar momento, seria 190, rotacionando no sentido horário, vezes 3, que é a distância do VA até o ponto 4. 120, negativo, rotacionando no sentido anti-horário, vezes 5, que é a distância do 120 até o ponto 4. Mais 20 vezes 2,5, no sentido horário, e eu tenho aqui a carga de 40. Então, a carga total é 40 vezes 3, e a distância é da metade dessa carga até o ponto 4, ou seja, 1,5. Então, fazendo essa conta, 120 vezes 5, negativo, mais 20 vezes 2,5, menos 40 vezes 3, que é a carga, vezes 1,5, mais 190 vezes 3, eu tenho um resultado de menos 160. Momento no ponto 5. Então, eu vou calcular todas as forças vezes distância com relação ao meu ponto 5 das cargas que estão à esquerda desse ponto 5. Então, eu tenho 190 rotacionando no sentido horário, vezes 6, 120 rotacionando no sentido anti-horário, vezes 5,
20, rotacionando no sentido horário, vezes 2,5. Agora o 40, seria 40 vezes 3 é a carga. A distância do centro da carga até o ponto 5 seria 1,5 até o ponto 4 mais 3, então 4,5. E também eu tenho 100, também rotacionando no sentido anti-horário, vezes a distância de 3 metros. Então, fazendo essas contas, 120 vezes 5, negativo, 20 vezes 2,5, positivo, menos 40 vezes 3 vezes 4,5, negativo, mais 190 vezes 6, positivo, menos 100 vezes 3, negativo, igual a menos 250. E aí o meu último ponto que eu preciso calcular seria o ponto 6, porque o ponto 7 eu sei que é zero. Calculando os valores, eu tenho 190 vezes 6, rotacionando no sentido horário, 120 vezes agora 2,5, que é a distância do 120 até o ponto 6, no sentido anti-horário. O 20, ele está na mesma posição aqui do ponto 6, então não causa momento. Depois 40 vezes 3, que é a carga, vezes 4,5, que é a distância do centro da carga até o ponto 6, a distância na horizontal. E menos 100 vezes 3, rotacionando no sentido anti-horário também. Então, fazendo todas essas contas, eu determino o momento no ponto 6, que é 0. No último ponto, que é o ponto 7, também 0, que é o apoio de primeiro gênero. Após isso, eu vou traçar o gráfico, colocar os valores do momento em cada ponto, lembrando que negativo é para fora do pórtico, positivo para dentro do pórtico. Então, eu traço aqui no ponto 1 a 0, ponto 2, menos 300, ponto 3, menos 550, lembrando que eu traço tanto para a barra que está na vertical quanto na horizontal, menos 550. No ponto 4, menos 160, ponto 5, menos 250, também eu indico ele duas vezes, e o ponto 6 é 0. Então, vou ligar esses pontos, e aí eu tenho o meu gráfico de momento fletor. Lembrando que entre o ponto 3 e 4, como eu tenho uma carga distribuída, eu vou ligar através de uma parábola, os outros pontos através de retas. Fazendo isso, eu tenho, então, o formato final aqui do gráfico. Não está dando para ver muito bem, mas esse trecho seria uma parábola. Os outros trechos são ligados através de retas. Então, esse é o diagrama de momento fletor para um pórtico, né, para esse exemplo de pórtico isostático. Então, bom estudo, vai ter alguns exercícios para vocês irem treinando a traçar também esse gráfico. Um abraço a todos.